Por aqui o Agricultura BR segue, agora nós vamos até o norte do estado do Mato Grosso, vamos falar a respeito de tecnologia, de micro-organismos que são utilizados na agricultura e que trazem melhores resultados. Nós vamos conversar agora com Valdir Pacheco, que participa ao vivo dessa edição. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis, boa tarde a todos. É isso aí, Fabiano, a importância de micro-organismo no solo, né, para uma agricultura sustentável é o foco deste workshop que começou ontem aqui em Sinop, no auditório da Embrapa Agrosilvopastoril e segue até amanhã. Durante esses 2 dias, 1 dia e meio praticamente, né, muito debate, muita discussão, muita informação como resultado de pesquisas que contribui demais para o desenvolvimento da atividade, né? E justamente no período que o Mato Grosso está atravessando agora com esse veranico prolongado, falta de chuva em muitas regiões, e muitos produtores vão ter que replantar, já estão replantando a sua área pela 3ª vez. Imagina o prejuízo no final de uma safra dessa. Mas o foco de uma das palestras hoje pela manhã foi justamente sobre esse tema, né? O policonsórcios, consórcios forrageiros que contribuem demais num período que a agricultura mato-grossense está passando agora por falta de chuva. Aqui ao meu lado, professor e pesquisador e palestrante da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, Arthur Belling. Tá aí, Arthur, hoje na sua apresentação você abordou justamente a eficiência desses consórcios forrageiros, que pode ser até ser sextuplo, né? Até 6 espécies. Fala um pouco para nós dos benefícios desse policonsórcio. Bom dia, Pacheco. Bom dia a todos. Então, a ideia do uso desses policonsórcios seria melhorar aquilo que a gente já considera bom. Atualmente, os produtores aqui na nossa região utilizam muito o sistema de plantio direto, que é aquele sistema de cultivo que a gente fala que é a semeadura na palha. Mas quando a gente usa uma única planta, a gente tem algumas limitações, principalmente porque as nossas plantas demoram muito para mineralizar, para decompor e liberar nutrientes no solo. Quando a gente coloca ou faz consórcios com 2, 3 ou até 6 plantas, a gente consegue manter uma boa produção de massa para que tenhamos os benefícios do plantio direto, como este que você mencionou, de manter a umidade do solo, diminuir a temperatura, que hoje é uma necessidade na nossa região, mas além disso, conseguindo com que essas plantas liberem nutrientes, aumentem o teor de matéria orgânica e tragam ainda mais benefícios para o solo. Reciclagem de nutrientes, por exemplo. Sim. Agora, o verdadeiro plantio direto, né, é bom salientar isso quando se faz os consórcios forrageiros. Agora, plantar em cima da resteva do milho trouxe benefício, mas não é o mais recomendado. Sim, hoje o uso que é feito na nossa região do milho, ele permite a produção de palha para o plantio direto, mas no limite. Então, aquela quantidade mínima necessária que a gente vai ter, então, boa proteção do solo, diminuição de temperatura, né, manutenção de umidade, só que fica no limite. O produtor que tem alguma perda de produtividade desse milho vai ter algum prejuízo. Quando a gente entra com ou milho consorciado com capim, ou com o uso de capim consorciado com outras plantas, esse risco ele vai quase a zero, porque a gente sempre vai ter palhada em grande quantidade e de boa qualidade para colocar esses nutrientes no solo. O benefício maior seria para a cultura principal, que seria a soja na próxima safra seguinte, né? Exatamente. A ideia do uso desses consórcios sempre é em segunda safra, para que a gente tenha essa palhada posteriormente para a soja seguinte, que vai vir em setembro ou outubro. O produtor que não consegue, por exemplo, plantar em toda a área, né? Ele planta 100% a sua área com a cultura da soja, mas ele não consegue fazer a segunda safra com milho, por exemplo, porque a janela do milho é uma janela muito curta, né? O que é recomendado para essa área que ele não plantou o milho não ficar desnudo, desprotegido? Sim, normalmente nossos produtores plantam soja de setembro a novembro. E isso faz com que eles colham aqui na nossa região de janeiro a março. O produtor que colhe até fevereiro consegue plantar milho, mas dificilmente todo mundo consegue fazer isso em toda a sua área. Caso o produtor queira ainda plantar alguma cultura que vai te dar renda com grãos, temos a opção do sorgo granífero. Muitas vezes o produtor utiliza isso quando ele quer essa renda extra,
Mas caso ele possa, e ele esteja um pouco pensando na sustentabilidade da sua área, ele pode usar ou o milheto, para a produção de palhada, ou ainda o capim, principalmente o capim rosiziense, que é uma planta que produz boa palhada e que vai auxiliar nesses benefícios do plantio direto. Agora, você falou dos capins, né? É importante salientar que todos os consórcios têm como base a braquiária. Correto. Se a gente utilizar só as leguminosas ou plantas de outras famílias, sem ser, sem ser o capim, sem ser a gramínea, normalmente a palhada não dura até a semeadura da soja seguinte, porque são plantas com decomposição muito rápida no chão. Então a gente precisa realmente ou ter o capim sozinho ou o capim consorciado com essas plantas para que a gente tenha garantido palhada suficiente para a soja lá em setembro ou em outubro, no início da safra. Agora, é importante o produtor, na tomada de decisão, ver o que ele está pretendendo. Se ele pretende o SPD, Sistema de Plantio Direto, é um tipo de consórcio. Agora, se ele integra lavoura e pecuária, é outro tipo. Qual é a diferença? Sim, primeiramente a gente tem que lembrar que, pensando na integração lavoura-pecuária, em que o pasto que vai, ou o capim, que vai fornecer, vai ser usado como palhada e precisa rebrotar, você tem que ter sempre um capim que tenha boa produção de massa e de rebrota. Então isso é importante. Mas também tem que lembrar que o uso de leguminosa ou de consórcios muito extensos, às vezes pode causar algum problema. Então a sua pergunta foi com relação aos capins que a gente tem utilizado, ou melhor, as plantas que a gente tem utilizado, é sempre capim ou rosizienses ou brisanta, né, que são braquiárias, consorciado com leguminosas que podem ser utilizadas pelos animais, como estilosantes ou o feijão guandu. E ainda pode ser utilizado também o nabo forrageiro ou o trigo morisco, que são plantas forrageiras que os animais consomem. Caso a gente utilize, por exemplo, o Níger, que é uma planta que eles já não consomem, temos que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode utilizar ele no sistema, mas o animal não vai consumir isso. Então, a gente tem que controlar a quantidade desse material ou dessa planta no sistema. Agora, uma cultura que é muito praticada também no SPD, né, é a crotalária, que tem qual é o efeito da crotalária no solo? Particularmente a crotalária, eu gosto muito dessa planta em virtude da sua capacidade de controlar nematóides. As crotalárias espectáveis e eucoroleuca conseguem controlar todos os nematóides que causam mais problema para a soja. Então, o seu uso em sistema de plantio direto acaba sendo muito importante. É uma pena que ela tenha essa toxidez para os animais, para bovino, então não pode ser utilizada em sistema de integração lavoura-pecuária. Mas produtores que têm problema com nematóide, eles podem contar com essas leguminosas para auxiliar no controle. E aí pode fazer um consórcio com capim para manter e ter a palhada no seu sistema. Esse trabalho de pesquisa aqui da Universidade Federal e da Embrapa, né, nas URTs, nas unidades de referência tecnológica, a gente tem mostrado nos últimos anos esses resultados positivos. Dá para perceber o interesse de outros produtores em adotar o sistema também? Sim, a percepção que a gente tem é de que, primeiro, todo produtor, ou melhor, a grande maioria dos produtores aqui na nossa região já entende que o sistema de plantio direto ele é melhor que o sistema convencional. Então, quase ninguém mais usa grade. Todo mundo só usa a ideia de plantar na palhada. Agora, alguns produtores, a gente tem visto já, alguns deles, não ficando só no milho, ou usando pelo menos o consórcio de milho com capim, ou também nas áreas que não é utilizado o milho, utilizando de outras plantas para isso. A gente tem visto que isso está crescendo, está aumentando. Cada vez mais tem produtores que vai falando com seus vizinhos, vai mostrando os resultados que estão encontrando, aumento de produtividade. Então, nossa percepção é que os nossos produtores estão cada vez mais usando essas tecnologias.